Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson, prosseguindo no nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Gente, o artigo 16 da Lei de Mediação permite que, mesmo havendo processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter à mediação, hipótese que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Então, tendo o processo em curso, as partes podem pedir para o processo ser suspenso para fazer uma mediação. Processo judicial, né? Segundo o artigo 17 da norma analisada, considera-se instituída a mediação na data para a qual foi marcada a primeira reunião de mediação. Por sua vez, o parágrafo único determina que, enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Nesse caso aqui, significa que, enquanto está havendo a mediação, não ocorre prazo de prescrição, até para dar às partes oportunidade de resolver a questão de outra forma, e não beneficiar uma delas, né, pela prescrição, por exemplo, numa questão de cobrança de dívida, etc. O artigo 18 da referida lei determina que, iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência, que seria a concordância. Ou seja, as partes precisam concordar quando vão ser as reuniões. Conforme o artigo 19 da Lei de Mediação, estabelece que o mediador, no desempenho de sua função, poderá reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Já o artigo 20 da referida lei diz que o procedimento será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justifiquem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Já o parágrafo único do artigo 20 da Lei de Mediação estabelece que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Bem, aqui é o seguinte, aqui explica quais são as hipóteses em que a mediação vai ser encerrada. A principal é através do termo final, né? Nesse caso, quando for celebrado um acordo, ou então, caso não se conseguiu, informa que não se conseguiu fazer a mediação. O acordo de mediação vale como título executivo extrajudicial. Isso significa que ele pode ser cobrado judicialmente, apesar de ser extrajudicial, tá? Ele vale para a cobrança na justiça de uma dívida. Por exemplo, a mediação determinou quando as partes iam pagar tal valor. Se não pagar, pode ser cobrado na justiça, pode ser penhorado bens, pode ser negativado. E título executivo judicial, aí seria equiparação à sentença. Também pode ser cobrado judicialmente e também pode ser haver protesto, negativação de nome, caso, por exemplo, não cumpra um valor a ser pago que ficou acertado durante a mediação. O artigo 21 da norma mencionada define que o convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo, que é o objetivo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Por sua vez, o parágrafo único do artigo indicado disciplina que o convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á, adoro mesóclise, considerar-se-á rejeitado, para não dizer o contrário. Tanto é que vocês acho que nunca viram utilizando no artigo, né? Se não for respondido em até 30 dias da data de seu recebimento. Aqui é o seguinte: se foi mandado um convite para participar da mediação a outra parte do conflito, ela não respondeu em 30 dias, considera-se formalmente rejeitado. O artigo 22 da Lei de Mediação exige que a previsão contratual da mediação deverá conter no mínimo os seguintes requisitos ou especificar algum regulamento interno que os preveja: um prazo mínimo e prazo máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de recebimento do convite, o local da primeira reunião de mediação, os critérios de escolha do mediador, da equipe de mediação. Por exemplo, se tiver um mediador, que a gente já falou que pode ser um psicólogo, um assistente social, psiquiatra. Quarto, penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Isso se ela concordou em fazer parte, tá?
Se ela não concordou, não tem nada a ver, não, ou não se manifestou. O parágrafo segundo do dispositivo mencionado também especifica que, não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação: prazo mínimo de 10 dias úteis e prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. Repare que é um prazo bem elástico, de 10 dias a 3 meses. Local adequado à reunião que possa envolver informações confidenciais, já como a gente falou, há uma preocupação muito grande na mediação e na arbitragem com o sigilo. Terceiro, lista de 5 nomes, informações, contatos de referências de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. Geralmente, como eu já falei, se escolhe profissionais de mediação que fazem parte de uma instituição já credenciada. Inclusive, aqui em Pernambuco a gente tem, acho que aqui em Caruaru também funciona, ou pelo menos funcionava antigamente. Bem, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do ponto 3, mediação e arbitragem, na legislação brasileira, nossa disciplina arbitragem e mediação internacional. É isso, fico sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.